Olá pessoal, bem-vindos novamente ao curso de Física 1. Essa é a semana 1 do curso, nós estamos falando sobre cinemática e nessa aula a gente vai falar sobre movimento em duas e três dimensões. Então, para falar sobre o movimento, antes de começar, aliás, a falar sobre o movimento em duas ou três dimensões, vamos falar um pouquinho sobre como a gente representa a posição de um móvel, a posição de um ponto material num espaço tridimensional. Tá? Então, digamos que a gente tem um ponto P. Esse ponto P ele tem uma certa posição. Lembre-se que a posição é um vetor, então eu tenho um vetor posição desse ponto P. Esse vetor posição é o vetor R. Tá? Então, aqui eu tenho uma origem e o vetor posição vai dessa origem até onde está o meu ponto P. Lembre-se que a gente pode sempre decompor um vetor. Então, esse vetor R ele vai ter componentes em x, em y e em z. No caso aqui, eu representei a componente dele em x como sendo o vetor x igual a x multiplicado pelo vetor unitário y. E aí eu fiz da mesma forma com os outros vetores. Né? Vetor y é igual a módulo de y vezes o vetor unitário j. Vetor z igual a módulo de z vezes vetor unitário k. E aí eu posso escrever esse vetor da seguinte maneira. O vetor R, que é esse vetor aqui, ele é igual ao módulo de x na direção y. Então isso aqui é a componente dele no eixo x, aqui é a componente dele no eixo y e aqui é a componente dele no eixo z. Né? Módulo de x na direção x, módulo do vetor y na direção y, mais o módulo do vetor z na direção do vetor c, na direção k. Assim como a gente tem a velocidade média, né, no movimento unidimensional, ou seja, em linha reta, a gente também pode falar sobre velocidade média no espaço tridimensional. Então vamos imaginar agora que eu tinha um objeto, esse objeto estava no ponto 1, então ele tinha inicialmente uma posição R1, e aí ele se movimentou, foi para o ponto 2. Só que o ponto 2 tem outro vetor posição, que é o vetor R2. Então, eu tinha aqui um vetor posição inicialmente, só que como o objeto se movimentou, agora eu tenho um outro vetor posição, que é o vetor R2. Então, houve aqui uma variação de posição, houve um deslocamento, que eu estou chamando de ΔR. E ΔR nada mais é do que a subtração entre o vetor 2 menos o vetor 1. Então, ΔR é o deslocamento que aconteceu. Né? Eu tinha aqui um objeto na posição 1, se movimentou para a posição 2, ele teve um certo deslocamento. Esse deslocamento nada mais é do que a subtração entre os vetores que representam a posição dele. E a velocidade média? Como é que eu descubro qual é a velocidade média? No caso do movimento unidimensional, em apenas uma dimensão, a gente viu que a velocidade média ela era o espaço percorrido ou deslocamento que acontece num certo intervalo de tempo. Outra forma de eu representar esse deslocamento é a seguinte. Então, o deslocamento ΔR, ou o vetor ΔR, ele vai ser a posição final no eixo x menos a posição inicial, isso na direção y, né? Somado a posição final no eixo y menos a posição inicial no eixo y, isso aqui na direção j, somado a posição final no eixo z menos a posição inicial no eixo z, isso aqui na direção k. Então, o vetor ΔR, o vetor de deslocamento aqui, ele pode ser representado dessa forma. E como é agora que eu calculo a velocidade média? A gente viu que no caso da velocidade média, no caso unidimensional, né, ou seja, o movimento em uma linha reta, por exemplo, a velocidade ela era a variação do espaço ou deslocamento dividido pelo intervalo de tempo que esse deslocamento acontecia. Agora vai ser do mesmo jeito. A velocidade média vai ser o deslocamento, só que agora o deslocamento é ΔR aqui, é esse deslocamento vetorial, representado por isso, que acontece em um certo intervalo de tempo. Então, a velocidade média ela é ΔR sobre ΔT. Outra forma de eu escrever isso é, quem é ΔR? ΔR está aqui, né? Posição final menos posição inicial em x, ou seja, ΔX. Posição final menos posição inicial em y, ΔY. Posição final menos posição inicial na direção z,
ΔZ. Então, substituindo aqui, a gente vai ter que a velocidade média ela é ΔX, ΔT na direção I, ΔY, ΔT na direção J, ΔZ, ΔT na direção K. E se eu quiser agora saber qual é a velocidade instantânea? Da mesma forma que a gente fez anteriormente, a velocidade instantânea vai ser o limite da velocidade média quando ΔT tende a zero. Então eu represento isso dessa forma aqui. Velocidade instantânea, o vetor velocidade instantânea vai ser o limite quando ΔT tende a zero da velocidade média desse valor aqui, tá? Posso escrever isso na forma de uma derivada, né? Então a velocidade instantânea vai ser quando isso aqui, essa expressão quando ΔT tende a zero se torna essa derivada. Esse ΔY, ΔT, quando ΔT tende a zero é essa derivada. E isso aqui, quando ΔT tende a zero, é essa derivada aqui. Então note que aqui eu tenho dx dt, dy dt, dz dt. Isso, na verdade, são as velocidades em cada eixo, em cada direção, né, no caso. Então aqui a velocidade instantânea ela vai ser Vx, a velocidade instantânea na direção x, mais Vy na direção j, ou seja, a velocidade instantânea na direção j, mais Vz, que é a velocidade instantânea na direção k. Então, essa aqui é a velocidade instantânea desse objeto que se movimentou num espaço tridimensional. Além da velocidade, a gente também pode falar sobre a aceleração. Então, a aceleração, da mesma forma que a gente viu no caso unidimensional, ela vai ser a variação da velocidade, só que agora essa variação da velocidade ocorre tridimensionalmente sobre o intervalo de tempo. E a aceleração instantânea, né, é o limite dessa expressão quando ΔT tende a zero, ou seja, a aceleração instantânea vai ser a derivada dvx dt na direção I, dvy dt na direção J, dvz dt na direção K. E isso aqui, né, nada mais é do que a aceleração na direção X, a aceleração na direção Y e a aceleração na direção K.